Sejam bem-vindos à casa do Senhor, pois nele nos acolhe o seu lar. Desejamos que você, nesse momento de culto a Deus, tenha uma experiência única e estabeleça uma relação inesquecível na renovação e fortalecimento de sua fé em seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois é dele o convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ó Deus, dentro de minha alma está abatido, por isso lembro-me de ti. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem: Onde está o teu Deus? Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. Espera em Deus, É a salvação da minha face e o meu Redentor. podem sentar e vamos cantar o hino da confissão de pecados. Perdoa-nos os pecados, a paz de coração, a vida e a alegria de partilha com Deus. Neste Senhor, sentir o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinhos somos, sem força, sem vigor, não irei a não ser a ti, Senhor. A linda natureza alegra o meu cantar, aonde um amigo debatível com Deus. Neste Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, não irei a não ser a ti, Senhor. As horas de alegria vêm como as aflições, ajuda quem recebo debatível com Deus. Neste Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, não irei a não ser a ti, Senhor. Quem puder colocar-se de pé para esse momento da confissão e absolvição. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus, Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso
justificados, e aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Leitura responsiva do Salmo 71, 1 a 11. Quem quiser colocar-se de pé para esse momento, dá a fazer. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, eu ponho em Ti a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apegado de Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho, não me abandones agora que sou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora
sentar e provavelmente o texto da Bíblia que eles vão usar não é exatamente o texto que vai ser projetado na Bíblia da linguagem de hoje. Mas vocês podem acompanhar mesmo assim, mesmo que as palavras às vezes possam ser um pouquinho diferentes. Vamos às leituras então. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre da terra, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não me passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabarão logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas
três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Agora ouviremos a leitura do Evangelho. Quero convidar então o pastor Igor, depois também a mensagem baseada nesse texto, para fazer então a leitura. Antigamente, quando as pessoas se apresentavam para falar do reino, elas se punham de pé. E daí veio o nosso costume, diante da fala, da palavra do nosso rei, do Evangelho de Jesus Cristo, nós nos colocamos de pé dentro das nossas igrejas para ouvir a palavra do rei. Estamos na época da Epifania, as manifestações de Jesus. E os textos, esse texto de hoje, ele traz assim parece que a essência da revelação de Jesus Cristo. Ouçamos então Lucas capítulo 4, versículo 31 a 44. Jesus estava em Nazaré, e Nazaré ele foi rejeitado, foi levado à montanha para lá jogar ele no morro abaixo e tentar matar. Mas ele passa tranquilamente pelo meio daquela multidão curiosa, os deixa e vai para Cafarnaum. E aí vem o nosso texto. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cala a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: que tipo de palavras são essas? Esse homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Essa é a leitura do Evangelho de hoje. Vamos fazer a confissão, conforme está na tela, do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus,
subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Bom dia a todos. É bom estar na casa do Pai. Eu sempre costumo dizer que tem gente que eu estava professor, muitos alunos diziam: eu não sou idiota, domingo de manhã levantei para a minha igreja. Nós somos os idiotas. Só que nós somos idiotas bem-aventurados. Aqueles que amaldiçoam o domingo são idiotas desesperados, né? Idiotas não abençoados. Então, idiotas aqui na verdade é o privilégio de sermos considerados bobos por buscarmos a Deus. Na verdade, vocês não são idiotas, vocês são sábios, vocês são filhos do Pai Eterno. O privilégio que nós temos de estar na casa do Pai, na casa de nosso Deus. Quando eu li os textos de hoje, o Evangelho ali, eu fiquei imaginando o privilégio daquelas pessoas em Cafarnaum, que estavam na sinagoga sábado de manhã, porque o judeu todo sábado ele ia para a igreja, o privilégio de ouvirem Jesus. E o texto não encontra palavras para descrever o encantamento daquelas pessoas. O autor não encontra termos para definir como aquelas pessoas estavam assim, babando, né? Nós dizíamos hoje na nossa gíria, babando pelo que Jesus falava. Lá em Nazaré, pouquinho antes, dia antes talvez, Jesus faz a mesma mensagem na sinagoga, talvez até no mesmo dia. E aquelas pessoas também babaram pela mensagem dele, ficaram encantadas, admiradas. Só que quando ele então revela lá em Nazaré, eu sou o Messias, o Filho de Deus, lê lá o texto de Isaías e diz: isso aqui está se cumprindo comigo. Aí as pessoas mudaram o seu coração de admiração, de encanto, para desprezo, para raiva,
quem é você? Ele disse: você foi um moleque que cresceu aqui entre nós. Agora você vem dizer que você é o Messias que está cumprindo a profecia de Isaías? Enfurecidos, Jesus continua dizendo ali algumas palavras, esse cara ainda mais bravos. Pegaram Jesus, levaram para o alto da montanha, talvez na beira de um precipício de pedras, para ali empurrá-lo e jogá-lo precipício abaixo para matá-lo. Mas quando um filho de Deus não chegou a hora determinada por Deus, nenhum ser humano pode fazer nada. Guardem isso para vocês. Nós somos filhos de Deus. E quando Deus não permitir, ninguém fará nada para nós. Jesus olha para aquela multidão enfurecida, simplesmente que está na frente deles, sendo empurrado por eles. Ele se vira com olhar para eles e eles abrem caminho. Ele passa caminhando, ele não correu, ele não fugiu, ele passa caminhando tranquilamente entre eles e vai embora. A hora de Deus, Ele também determina a hora para nós. E lá em Cafarnaum, naquele encantamento daquelas pessoas, então, o encantamento deles tem uma palavra que eu destaquei para minha reflexão, que diz assim: a sua palavra era com autoridade. E mais no fim, no versículo 36, 37, que palavra é essa, diziam as pessoas? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Palavras ditas com autoridade e poder. Vocês já ouviram um discurso vazio de político? Já foram a comício? As pessoas berram, né, as suas verdades, e você sabe que aquilo ali é puro lorota. Discursos vazios não tocam o coração das pessoas. Ensinamentos com autoridade é que tocam o coração. Eu lembro até hoje, meu pai fumava e morreu por causa do cigarro. Por 5 anos, a nicotina consumiu no pulmão dele. E ele dizia: se eu pegar vocês fumando, vocês apanham. E ficava dentro de mim aquela coisa: como é que ele fuma feito um desesperado e eu não posso fumar? É claro que lá pelos 15 anos eu comecei a fumar, mas aos 20 anos eu parei, graças a Deus, e fumava lá uma carteira por semana, e não sinto vontade nenhuma de voltar a isso. Então, se alguém fuma e consegue largar, meu pai depois dava esse conselho. Se ele fumava, que autoridade ele tinha para determinar que os filhos não fumassem? Que autoridade eu, como pai, tenho para determinar sobre minhas filhas? Você, como pai. A Bíblia instrui, a palavra de Deus, ela nos dá uma base, um princípio básico de autoridade. Sabe onde é que está isso? O 4º mandamento. Quem é que lembra o 4º mandamento? Tem gente falando baixinho, a gente está falando certo, né? Honrarás o pai e tua mãe. Porque se você honrar o filho, depois honrar os filhos dele, os pais dele, a sociedade seria maravilhosa. Não teria marginais desrespeitando as pessoas. E por isso que no 4º mandamento Deus dá uma promessa e diz: para que tenham longa vida sobre a terra. Essa longa vida, claro, não significa que vai ter 100 anos, 200 anos de vida, mas vai ter uma vida de muita qualidade. Tem gente que tem uma vida longa, mas de pouca qualidade. Outros têm vida curta, sem qualidade nenhuma. Mas aquele que honra a sua família, que honra seu pai e sua mãe, e vive isso, é uma família feliz, é uma pessoa que envelhece feliz e que morre feliz. O exercício da autoridade dos pais começa desde cedo. É autoridade física sobre o que eles vão usar para fazer o corpo deles crescer, autoridade moral, né? Princípios éticos, valores para a vida deles, que a gente vai plantando.
Então, todo discurso, toda fala que a gente emitir, que seja feita com verdade e com amor, essa é a base da autoridade. Verdade e amor. Se você fala a verdade com raiva, a pessoa fica desconfiada. Se você fala a mentira com amor, o ouvinte fica inseguro. Se você fala a mentira com raiva, você afasta totalmente. A verdade com amor, ela é ouvida, entendida e assimilada no coração. Para a gente agir e fazer com que a vida do outro se modele por essa mensagem de amor, é preciso ter esse tipo de autoridade que chegue ao coração da pessoa. Tudo aquilo que você impõe de fora para dentro, batendo, espancando, a pessoa reage e rejeita. Eu já falei aqui em palestra, mas eu sempre não canso de repetir. Você casou com essa mulher, com esse homem que está com você? Porque lá no teu coração, a palavra dele, o semblante, a beleza dele, né? Tocou teu coração, modificou dentro de você. E se você reagiu favoravelmente, é o que Jesus faz quando ele vai a Cafarnaum, quando ele prega uma verdade com amor. Se vocês guardaram bem os textos de hoje, lá em Jeremias, que a dona Mara leu, é o Deus chamando Jeremias para ser profeta. Jeremias tinha 21, 22 anos de idade quando Deus o chama. E ele então se encolhe e diz: Deus, o senhor está louco, olha para mim, eu ainda sou adolescente, ainda sou uma criança, ainda sou muito jovem, como é que eu vou? E Deus fala para Jeremias uma mensagem, dá ele uma ordem que espanta ele: você vai ser profeta de nações, não apenas do bem de Israel, você vai profetizar em relação ao Egito, em relação à Babilônia, em relação à Fenícia. E ele: Deus, isso é loucura, eu não sei nem falar direito, eu sou um cara bruto. E aí Deus então toca a boca dele e diz: vai estar na tua boca a minha palavra. E quando a palavra é de Deus, aqui tem uma coisa que às vezes a gente precisa entender bem. Quando Deus fala, às vezes não é que nem nós. Se alguém me convidar, me faz uma visita, né? Qualquer hora eu passo lá. A minha palavra é vazia, não tem segurança nenhuma para a pessoa. Agora, Deus, quando Ele fala, Deus não separa a fala da ação. Vê se nós entendemos isso. Lá no Gênesis, quando Deus está criando o mundo, Deus diz: haja luz. Ele não precisou ficar inventando um sol, uma lua para ter luz. A fala de Deus é ao mesmo tempo uma ordem, e aquilo passa a existir, acontece na hora que Ele fala, porque Deus não fala palavras vazias. Quando Ele diz depois: haja luz, haja terra, haja firmamento, as coisas acontecem, simplesmente acontecem. Jesus, quando estava no barco com os discípulos, que havia o temporal, né, as ondas jogando, e eles com medo de morrer afogados ali, de virar tudo o barco, Jesus se levanta e diz ao vento: sossega, e para as ondas se acalma. Ele não precisou fazer mais nada. A palavra se tornou ação. Lá em Cafarnaum, quando ele está pregando a palavra de Deus age no coração das pessoas. Ela passa a ter uma ação de tal maneira que eles ficam como que encantados, né? Abismados. Que palavra encantadora é essa? E quando aquele demônio traz aquele homem para dentro da sinagoga, você já imaginaram se entrasse um endemoniado aqui agora? O que vocês iam fazer? Eu confesso que eu não sei. Entendeu? Você sabia o que fazer? Por exemplo, aquele endemoniado entra na igreja, na sinagoga.
e diz: Jesus, o que você está fazendo aqui? Você vem aqui para nos destruir? Eu sei quem é você. O demônio já sabia o que tinha acontecido no deserto quando Jesus foi tentado. Ele tentou dizer para Jesus: você vai saber do pão? Come. O teu Deus, que é teu pai, não está nem aí para você. Ele te abandonou aqui nesse deserto, agora você fica esperando em Deus? Você é um idiota, cara. Eu sou teu amigo, eu estou aqui com você nesse deserto. Deus não está aqui. Cadê o teu Deus? Portanto, eu sou teu amigo. Eu estou te lembrando que você tem poder para ser uma pedra em pão e comer. Para que ficar passando essa fome toda? Você é louco? O diabo, com aparência de amigo, ele tenta destruir a ação, a mensagem e a ação de Jesus. Quando ele entra na sinagoga, ele quer interromper aquela pregação que Jesus estava fazendo, para as pessoas não terem mais a mensagem dele. O diabo não estava ali dando um testemunho, ele deu um testemunho, na verdade: você é o filho de Deus, ele estava falando a verdade. Mas a intenção de Satanás não era promover Jesus, era interromper a ação que Jesus estava fazendo lá naquela igreja, naquela sinagoga. Então Jesus aqui, de novo, externa e expressa a sua palavra de autoridade e poder. Aquele homem, estava lendo ontem de noite um comentário do grande autor luterano dos Estados Unidos. Tem muita gente que diz que aquele homem era epilético. Na verdade, ele ia desmaiar de epilepsia dentro daquela igreja, ou que ele era alguém com demência mental, com um transtorno mental. Mas Jesus não tem palavras enganosas. Jesus não faz de conta que ele é endemoniado. Jesus identifica nele de fato a presença do demônio. E Jesus não fala para a pessoa, porque não é a pessoa que está ali sendo possuída que é o demônio. O demônio está no corpo dela, está importando a alma dela. Jesus fala ao demônio: cala tua boca e sai dessa pessoa. Você não tem autorização de Deus para dar testemunhas de intenções pervertidas. Você é um espírito imundo, você é um espírito pervertido. Mas aí Paulo vai dizer que o diabo às vezes se apresenta como um anjo de luz, com argumentos sedutores, para também nos enganar. Ele apresentou argumentos sedutores para Jesus, achando que Jesus ia cair na lábia dele, e Jesus o expulsa e repreende. Então por isso que também Pedro vai dizer que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para... Lembra da confirmação? A Márcia lembra até hoje da confirmação. Esse versículo ela sempre diz, ela sempre fala: o diabo é um leão que ruge, está à volta procurando alguém para devorar. Não é? E o diabo, ele cria argumentos fantásticos na vida da gente. Ele cria argumentos sedutores. Ele não cria tudo argumentos negativos que nos faz sofrer. O sofrimento vem depois, mas na hora ele é um baita amigo. Por isso, aonde tem mensagens pervertidas, segundas intenções, por isso que a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para distinguir as provações e as tentações. E nos Pai Nosso nós dizemos o quê? Não nos deixes cair em tentação, e nos livre do mal, porque se eu cair, me perdoe, me fortaleça para eu sair, porque a minha vida está sempre exposta a ser destruída e atacada por Satanás. E ali em Cafarnaum, depois desse episódio, Jesus quer descansar um pouco, é quase o final do dia. Ele vai jantar na casa de Pedro. Chegando lá, a sogra de Pedro vai morrendo de febre. Pedem para Jesus, Jesus simplesmente dá uma ordem: fala, sai dela. A febre não tem ouvido, não é um ser.
simplesmente abandona, a senhora que ela se levanta, vai ajudar a servir a janta, e pelo que parece, ela só tinha essa filha e deveria ser uma viúva que morava junto com o apóstolo Pedro. Até tem uma brincadeira que diz, né, que por que Pedro depois negou Jesus? Ele curou a sogra dele, né? Mas isso não é verdade. As sogras são grandes mães para a vida da gente. Saindo dali, Jesus então vai passar a noite orando. Ele vai para um lugar isolado para orar. Aqui de novo, ele se manifestando ao mundo, mas ao mesmo tempo isso desgasta. Quem é que nunca trabalhou arduamente no sentido de estar desgastado do tipo de carne? Já sentiram canseira? Um dia de cansaço? Pois é, Jesus estava cansado, desgastado. O que ele vai fazer? Dormir? Não. Ele vai para um lugar isolado, vai deserto e orar. A oração presente na vida do Filho de Deus. A palavra de Deus, ela nos transmite encantamento do amor de Deus. A palavra de Deus, o que ela promete, é a ação de Deus na vida da gente. Não precisamos ter dúvidas disso. E se essa palavra é mensagem de encantamento e de ação, a minha reação com Deus é: obrigado, Senhor, eu te louvo. Aí vem o salmista, não é isso que o salmista faz? Nós lemos agora há pouco. Louva a Deus, porque em Deus ele teve, na palavra e na ação de Deus, ele teve a vida dele toda até envelhecer seguro. E ele pede: Senhor, agora que eu estou velho, mantenha a tua palavra, a tua ação sobre a minha vida. Seu Valdir, eu, nós que já temos cabelos brancos, nós continuamos pedindo: Deus, na minha idade avançada, não me abandones, não me deixe virar um relaxado, não me deixe virar um preguiçoso, né? E na vida jovem de meus filhos, dos meus netos, não deixe que eles sejam indiferentes. E assim, a oração, infelizmente hoje, nós substituímos muito as nossas orações por um psicólogo, por um psiquiatra. Não estou condenando a profissão. Estou alertando nós cristãos que oramos pouco. Jesus se fortalecia orando e falando com Deus, conversando com Deus em seus momentos em que ele estava exausto. Lutero disse que no ano em que ele tinha mais trabalho, no dia que ele tinha mais coisa para fazer, era o dia que ele mais tempo ocupava fazendo oração. Não tem tempo, não vou fazer nada. Era o dia que ele mais orava e mais ele precisava de Deus. Portanto, a prática da oração em nossas vidas não pode ser abandonada. Ela precisa estar presente, porque Jesus mostrou isso. A gente se fortalece, a gente alivia aquela carga, a gente descarrega o coração, as mágoas, as dores, tudo, colocando aos pés de Jesus, que levou sobre a cruz o perdão de nossos pecados. E esse Jesus que se manifestou, que tocou a boca de Jeremias e deu a ele o poder da sua palavra, é o mesmo Jesus que diz lá em 1 Coríntios que a palavra e a ação do amor dele é realidade da nossa vida. Porque se nós ficarmos ouvindo discursos vazios, como diz o Paulo, eu posso dar até meu corpo para ser queimado, mas se eu não fizer isso por amor a salvar alguém e transmitir uma ação de amor em favor de alguém, Deus sacrifício não vale nada. Eu posso dar tudo que eu tenho para os outros, mas se eu não fizer isso por amor ao amor de Deus, Deus me amou, eu creio nele, eu amo o meu próximo. Esse amor de Deus me constrange, me movimenta, me mobiliza, me dinamiza para eu viver a minha vida cristã. E é isso que nos impulsiona, que nos empurra para estarmos aqui hoje. Pergunte em casa para as pessoas que não vieram ao culto, familiares e conhecidos, qual é o motivo que você tem mais importante para não ter saído de casa da igreja? Eu penso em minhas filhas muito nisso. O que você tem de mais importante do que estar na casa de Deus? Do que buscar o teu Deus, buscar a palavra desse teu Deus, a ação desse teu Deus, a santa ceia desse teu Deus?
Ou você é daqueles que acham que quem vai é idiota? Não. Vocês são sábios, mas não é repreendendo, produzindo um discurso agressivo que nós chegamos ao coração das pessoas. É dando um testemunho. Eu amo você tanto, eu quero encontrar você no céu. Já ouvi muitos pais falarem isso para os filhos, e eu digo isso para minhas filhas também. Quando meu pai morreu, eu disse isso lá no cemitério, no Espírito Santo. Ele deixa um banquinho do lado dele e da mãe, para que nós possamos sentar lá no céu. Não sei se tem banquinho, mas no chão mesmo, né? Na casa do pai a gente senta em qualquer lugar. E assim, a vida da gente com Cristo, hoje, eu já estou encerrando, tá? Fiquem cansados aí. Apocalipse, deixa eu achar o jeito. Cristo, que morreu e ressuscitou para nos perdoar, é o mesmo Cristo que nos acompanha hoje, e Apocalipse diz assim: você que crê e é fiel a Cristo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, a palavra mostra que ele tem nas mãos o poder de fechar o inferno e abrir o céu, ou fechar os céus e abrir o inferno. Nós estamos em Cristo, na certeza de que abrirá o céu para nós e fechará o inferno, porque ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, testemunhe isso, sejam testemunhas disso, em todo lugar onde você puder. Apenas testemunhe. Você não é advogado de Deus, né? Você é testemunha de Deus. E esse é o Cristo que esteve morto, mas que vive e reina eternamente, e tem as chaves do poder da morte e do inferno. Portanto, o cristão em Cristo tem a morte resolvida. E essa semana nós conversamos, né? Quem tem a morte resolvida terá a vida bem vivida. Que Deus abençoe, que cada um de vocês e nós tenhamos a vida bem vivida. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além de nosso entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo para a vida eterna. Amém. Então, de acordo com a nossa ordem, agora vamos fazer o recolhimento das ofertas, como testemunho de nossa fé e daquilo que a palavra de Deus produz em nosso coração. Durante a distribuição, convido a nossa cronista para dirigir ao hino. Vamos cantar então. E todos são bem-vindos para entregarem as suas ofertas. Senhor, ó,
oração, a fim de dirigir nossos pedidos e agradecimentos. Nós já colocamos aí na tela o aniversário do pastor argentino, que foi domingo passado. Ele e a família se encontram em férias, mas queremos agradecer a Deus pela bênção de mais um ano de vida. Também nós temos ali Sofia Gonçalves, não conheço pessoalmente, não sei se está presente aqui ou não, mas vamos lembrar a ambos nosso agradecimento a Deus pela bênção de mais um ano de vida. O senhor Lindolfo, antes do mundo, pediu para especialmente incluirmos sua esposa Nadia, que se encontra hospitalizada, para que seja lembrada da nossa oração, especialmente a bênção de Deus sobre a sua vida. Também nosso irmão na fé, Erlandíssimo, encontra-se hospitalizado, uma cirurgia, já saiu da UTI, está no quarto e, graças a Deus, está se recuperando bem. Não sei se alguém mais teria alguma pessoa a incluir na oração de hoje. Às vezes a família Costa tinha sim, o pastor Wilson Regina, foi meu colega de turma no seminário, está hospitalizado, parece que sim. Então, mesmo que a gente não mencione todas as pessoas, mas desde que elas estejam no coração de cada um de nós, nesse momento da oração, para que Deus esteja, nesses momentos difíceis, sempre presente em nossas vidas. Então, quem puder colocar-se de pé para o momento da oração, fazemos esse momento. Bondoso Deus e amado Pai, esse é um momento especial que estamos em tua presença e podemos falar contigo em oração, pois tu és um Deus sempre atento a todas as nossas necessidades, dificuldades, mas também nossas alegrias. Porque precisamos, mesmo em meio às dificuldades e problemas, reconhecer as tuas bênçãos, pois elas estão sempre presentes em todos os momentos de nossas vidas. E nesse momento de oração, reunidos como congregação, queremos primeiramente agradecer-te por teres abençoado o pastor desta congregação. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, pegou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos desse. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Cordeiro divino, corpo pelo pecador, Sê compassivo. Cordeiro divino, corpo pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, corpo pelo pecador, a paz concede. Amém. Pode sentar. Então, nós convidamos a todos que estão preparados para a ceia. E primeiramente eu quero convidar a violinista, o pastor Irma, e quem vai nos ajudar nessa ceia para perceberem que depois a congregação então será servida de acordo com o nosso costume normal. Pode vir, por favor. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor, dado à morte, para o perdão dos nossos pecados.
Tomai e bebei, esse é o verdadeiro sangue de Jesus derramado na cruz para nos dar o perdão dos pecados. Esse te fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. E de paz o Senhor esteja conosco. Benditos a ceia do Senhor. Conforme a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos coloca na cruz para perdoar todos os seus pecados, Se guardar e fortalecer na fé para a vida eterna. Come, isto é o verdadeiro corpo de Cristo para a perdão dos seus pecados.
Fortaleça e preserve na fé verdadeira para viver quieto. E de quatro, o Senhor esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Ações de graças pelo recebimento da Santa Ceia. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Cristo, sol da minha vida, sempre tenho em ti guarida. Purifica o pensamento, dá-me luz e entendimento. Aos teus pés eis-me prostrado, agradeço a ceia ao Cristo amado. Vem fazer-me digno e crente, ó meu Salvador clemente. Amém. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, Segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre. Amém. o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Em primeiro lugar, nossos agradecimentos à presença de todos nesse culto e àqueles que nos auxiliaram, tanto na música quanto na mensagem, e os nossos avisos. Vamos seguir o quadro. Então, eu coloquei aqui um calendário do mês de fevereiro de 2025. Hoje nós estamos no dia 2. Domingo que vem, nosso próximo culto, no horário das 9 horas. Esse culto vai ser sob a minha direção. E no dia 16, o pastor argentino estará de volta à sua atividade normal. Próximo quadro, por favor. Então, o reforço sobre o convite do próximo domingo, nosso culto, com a presença de todos, se Deus assim o permitir. Eu gostaria, então, nesse momento, agradecer de modo especial a participação do Sorino. No sábado passado, tivemos a participação do pastor Arnaldo, e, para minha grata surpresa, o pastor Sorino eu nunca ouvi pregar. Mesmo que a gente fosse companheiros lá no Distrito Federal, ele na congregação do Brasil e eu na Catinga, mas nunca podemos assistir um culto do outro. Eu nunca tinha visto, foi uma grata e agradável surpresa. O pastor Arnaldo já não me lembrava mais, fazia 40 anos atrás, então também foi uma lembrança e uma gratidão ter tido essa oportunidade. E eu acho que esse mês de férias do pastor argentino nos proporcionou também essa oportunidade, já que temos aqui 3 pastores eméritos, então cada um dando a sua contribuição. Para aqueles que foram membros lá no período, é bom relembrar, e para aqueles que não conheciam, eu tenho essa oportunidade. Agradeço então a todos e o convite para o próximo domingo. Não sei se alguém da diretoria gostaria de dar algum tipo de informação ou recado. Acredito que não. Quero destacar a presença, então, dos nossos visitantes. Alguns não o conheço, mas também velhas amigas, né, Mônica? Aquele abraço, né? Gratidão pela sua presença. Mais alguém que... No mais, então, a todos, muito obrigado. Nós nos dirigimos até a saída para cumprimentá-los a todos. E até domingo que vem, se Deus quiser.